Olá, gente, Dr. Paulo aqui para trazer mais algumas informações úteis para vocês relacionadas à tricologia e à terapia capilar. No vídeo de hoje, eu quero trazer algumas explicações bem interessantes sobre a ação de alguns medicamentos no cabelo e qual a sua real função no processo de tratamento de calvície e queda de cabelo. Nós vamos abordar então os medicamentos mais utilizados, que são o minoxidil, a finasterida e a dutasterida. Tanto a finasterida quanto a dutasterida irão desempenhar um papel similar, ou seja, irão atuar sobre um hormônio derivado da testosterona chamado de dihidrotestosterona, o DHT. O DHT, ele se prende a receptores específicos encontrados dentro da região do nosso couro cabeludo e a partir disso irão ocasionar o processo de queda de cabelo. A finasterida e a dutasterida se prendem a estes componentes, impedindo que ocorra o processo então de encolhimento do cabelo. Já o minoxidil, ele atua num processo de acelerar a proliferação capilar, favorecendo assim o processo de crescimento do cabelo, sendo então um ponto importante para que eu consiga vir a ter o desenvolvimento. Ambos os medicamentos são interessantes e normalmente são utilizados em combinação, dependendo do tipo de queda ou calvície na qual nós vamos apresentar. Sendo um ponto importante, a finasterida e o minoxidil normalmente estão associados quando é feito um tratamento para calvície, caracterizados pelo processo de encolhimento do fio do cabelo. Ou seja, conforme vai se encerrando o processo do ciclo capilar, ele vai diminuindo a cada novo ciclo, se tornando uma miniatura, devido às ações principalmente destes receptores e da sua associação com o DHT. A finasterida irá impedir este processo de miniaturização e o minoxidil irá trabalhar no processo de que acelere as características celulares, fazendo com que este cabelo volte a ter a sua condição normal. Por isso são utilizados associados. Sendo assim, a dutasterida também vai ter um papel similar com a finasterida, porém tendo uma vida útil um pouco maior, tendo então um efeito um pouco mais prolongado que a finasterida, tendo efeitos benéficos e prejudiciais também. A finasterida, apesar de ser um grande componente, apresenta alguns pontos interessantes relacionados a alguns efeitos colaterais que são, em alguns casos, mais raros de acontecer. A dutasterida tem um efeito colateral um pouco menor, porém tem uma vida útil maior. Isso então traz alguns benefícios e alguns malefícios quando se comparados um com o outro. Se nós estamos falando de questões de efeitos colaterais, por exemplo, na questão da finasterida, se eu apresento alguns dos efeitos colaterais que o medicamento pode apresentar, basta eu parar de utilizar este medicamento que os efeitos colaterais irão sumir, porque a vida útil dela é menor. Já a dutasterida, esses efeitos irão prolongar por um período um pouco maior, devido exatamente ao tempo de vida na qual ela tem dentro da nossa funcionalidade. Um outro ponto importante também, algumas complementações. Eu não quero utilizar medicamentos. Eu posso utilizar outros tipos de produtos também? Bom, eu posso utilizar alguns produtos naturais que já apresentam uma certa comprovação científica, porém não têm a mesma eficácia ainda diretamente comprovada, devido às necessidades de se fazer estudos mais aprofundados. Mas nós temos alguns pontos importantes. Eu posso trabalhar com o óleo de alecrim, óleo essencial de alecrim, tendo uma funcionalidade muito parecida com o minoxidil, servindo como um estimulador natural do processo do crescimento, interagindo com algumas porções celulares, levando a esse processo de acelerar o crescimento e fazendo com que eu consiga, então, desempenhar um papel de ter um crescimento capilar. E o óleo essencial de semente de abóbora, também alguns estudos, principalmente orientais, que já mostram que há uma certa similaridade da função do óleo essencial de semente de abóbora como uma função muito parecida com a finasterida. Ainda não tem a mesma eficácia, mas é um processo natural que pode ser trabalhado. A semente de abóbora ela é interessante porque ela ajuda ainda a ter alguns controles específicos, né? Como, dependendo da concentração que se toma, o controle do colesterol também como um ponto positivo e também servindo como um bom estimulador capilar. Então são alguns pontos importantes na qual a gente pode ir trabalhando conforme as características que cada um tem. Mas como saber exatamente destes pontos? Aí é que entra o profissional tricologista. Ele vai conseguir fazer uma avaliação mais aprofundada das características do seu fio do cabelo, do seu couro cabeludo, saber se há algum processo inflamatório ou alguma outra caracterização que possa ser importante de serem adicionados.
e também poder fazer uma avaliação juntamente com você para saber se o mais indicado talvez sejam os medicamentos ou então se fazer o uso desses produtos naturais. Sempre vale ressaltar que é importante que o tricologista trabalhe em parceria com o dermatologista para que o processo da indicação dos medicamentos sejam feitos de maneira adequada e que se tenha um acompanhamento médico. Então sempre busque procurar uma clínica onde nós temos um centro de profissionais que trabalham em conjunto e que possam dar o melhor suporte para você. Se você gostou deste conteúdo, deste vídeo, peço para você que deixe seu triplo C, curta, comente e compartilhe. Qualquer dúvida, fico à disposição de vocês, gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.